galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Hoje, meu nobre companheiro, iniciaremos o curso de produção textual, o que chamamos de redação. Só que é o seguinte, como eu não estou aí exatamente do seu ladinho e eu não vou ter o decorrer de um ano inteiro, não tem como eu trabalhar todos os assuntos possíveis, estudar contigo, ampliar, discutir aqueles assuntos. Então, o que a gente vai fazer? Você vai buscar em casa. Eu vou te ensinar a estrutura com certeza. O que você vai aprender em diversos outros cursinhos. E você pode aprender tanto no curso online quanto no curso presencial. Agora, você tem que correr por fora, porque eu já falei isso para vocês em outros momentos. O máximo que eu consigo atingir aqui é 30% da aquisição do conhecimento. Os outros 70% dependem de vocês. Para nossa sorte, a parte de produção textual tem uma técnica. Se você aprender essa técnica, você com certeza será aprovado. Com certeza será aprovado. Agora, vai depender se você quer ser meramente aprovado ou se você quer passar nas cabeças. O que eu vou te ensinar vai te possibilitar tirar no mínimo 6. No mínimo 6. Mesmo que você não faça mais nada da sua vida. Aprenda só essa estrutura, pronto e acabou. Agora, se você fizer tudo aquilo que eu vou pedir para que você faça, com certeza você vai ter 7, 8, 9, talvez até o 10. Porque é o seguinte, eu vou te ensinar a estrutura. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, mas a aprofundar o tema, você tem que correr por fora. E aí vamos entender como é que a gente vai fazer isso daqui agora. De cara, você já vai começar a fazer o seguinte, você vai começar a ler os editoriais. Então vai ler editorial do jornal. Para quê? Para você ampliar o teu conhecimento acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Porque esses jornais, que são bons jornais, como o JB, o Dia, a Folha de São Paulo, eles têm lá o editorial, que é o espacinho que o jornal tem reservado para expor o ponto de vista da instituição acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Como é estruturado esse editorial? Ele é dissertativo argumentativo. Geralmente, a maior parte das bancas cobra esse tipo de texto. Um texto dissertativo que defende uma opinião, que defende uma tese, argumentativo, ou seja, trabalha com argumentos para sustentar essa tese. Se eu estou habituado a ler esse tipo de texto, eu passo a reproduzir esse tipo de texto. Porque é o seguinte, ninguém quer que você vire Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. E com certeza você vai lembrar da época da escola. Poxa, professor, eu escrevia mal, meu professor mandava eu ler livros. Mandava eu ler muito, muito, muito. É claro, naquela época em que você tinha tempo, em que você era criança, adolescente, não tinha mais nada para fazer, você tinha sim que ler os clássicos. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Sim, tinha que ler para ampliar o teu conhecimento de mundo. Hoje em dia, eu sei que você, concurseiro, não tem esse tempo. Você trabalha, às vezes você faz faculdade, tem que cuidar da família. Mulher, então, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que fazer o cursinho preparatório. Nossa, é muita coisa. Então, ninguém quer que você pegue um livro de 500 páginas e fique lendo. Vou ler Dom Casmurro, vou ler ali para saber sobre a Capitu. Não, ninguém quer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a ler o editorial, que é exatamente o tipo de texto que vai ser cobrado para você. E se esse tipo de texto reproduz aquilo que você vai escrever, ainda vai ampliar o teu conhecimento, porque aqui vai falar dos assuntos vigentes da sociedade, sobre economia, política, corrupção, violência e por aí vai. Então, além de te auxiliar na prova de produção textual, ainda vai te auxiliar na prova de atualidade. Porque aquilo que você lê, para poder fazer uma prova de atualidade, com certeza vai te estruturar para poder fazer uma prova de redação. Então, além do editorial, você tem que ler as revistas, como a Veja, a Época, a Carta Capital, a Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Então é isso que você tem que fazer, se estruturar para ampliar o teu conhecimento de mundo. Porque quanto mais você sabe, mais você pode falar sobre aquilo dali. Agora é o seguinte, isso, você que é meu aluno, vai se estruturar.
Aí vamos supor o seguinte, você está fazendo um cursinho, aí tem aquele curso de véspera, e não só o cursinho, mas nos fóruns que tem na internet, começam a falar assim, vai cair tema tal. Imagina só, você vai estar na área da segurança pública e alguém começa a falar assim, vai cair alguma coisa em relação à redução da maioridade penal. Não significa que vai ser aquilo. Porque quando o camarada chega para você e fala assim, eu tenho certeza, professor, eu tenho certeza que vai ser esse tema. Meu irmão, desconfie. Desconfie de verdade. Porque não tem como ele dizer, porque ele não é da banca. O que ele pode fazer é na verdade, uma tentativa de descobrir o título. Porque o título em si não tem como eu te dizer. Essa é a verdade. Eu posso fazer uma menção, se a prova é de segurança pública, então a gente pode falar da relação da violência, a gente pode falar da redução da maioridade penal, a gente pode falar do processo de pena de morte, a gente pode falar da desmilitarização da PM, a gente pode falar um monte de coisa, mas o tema específico não tem como. Aí o camarada fica falando sobre isso tudo, aí cai lá em informática. Caramba, como assim informática? Mas é tema, pode cair. Agora é o seguinte... O que você vai fazer quando alguém começar a falar sobre esses temas? Você não vai ficar de bobeira. Você vai pegar e vai ler sobre isso. Então, será que tem muita gente falando de redução da maioridade penal? Então, vou ler sobre isso. Tem muita gente falando da desmilitarização da PM, por exemplo? Vou ler sobre isso. E tem muita gente falando da informática nos nossos dias em processo de globalização, que afasta fisicamente e aproxima virtualmente. Então, vou ler sobre isso. Todos os possíveis temas, eu vou correr atrás, vou fazer leituras para ficar antenado, para eu ficar esperto em relação àquilo, tá? Agora, dito isso, vamos cair para o nosso possível elemento de estrutura. A gente vai começar a trabalhar, deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar, a dissertação. Como assim, Sidney? Sempre é dissertação? Não. Quando a gente fala em redação, meu nobre companheiro, falei de redação. A redação, ela trabalha a narração, ela trabalha a descrição e ela trabalha a dissertação. Se você quiser depois ver isso daqui com calma, faça o curso de interpretação, porque é o seguinte, a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Essa é a verdade. Pega uma narrativa, por exemplo. Quando você está lendo e tentando interpretar, o que você tenta fazer? Você tenta se contextualizar. Você vai fazer perguntas. Quando aquilo aconteceu? Onde aquilo aconteceu? Como aquilo aconteceu? E quem participou? E se você tiver de produzir? Você vai ter de responder essas perguntas. Quando foi? Onde foi? Como foi? Quem participou? Sidney, mas se for uma dissertação? Quando você lê, você pergunta o porquê e o paraquê das coisas. E quando você produz, você responde o porquê e o paraquê das coisas. Então, a aula de redação e a aula de interpretação são similares. A diferença é que na aula de interpretação, eu vou aprofundar alguns tópicos que agora na aula de redação eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero aprofundar isso na redação, porque você não vai precisar. Por exemplo, na aula de interpretação, eu aprofundo tudo isso daqui. Como é que funciona a narrativa, como é que funciona a descrição. E também até menciono como é que funciona a dissertação. Mas só na aula de redação é que eu vou aprofundar a dissertação. E a narração e a descrição? Eu deixo um pouco de lado. Porque geralmente, quando a gente fala em narração, a gente está trabalhando o fruto da imaginação. Quando eu falo de descrição, eu trabalho o fruto da observação. Quando eu falo em dissertação, eu trabalho o fruto da argumentação. Hoje em dia, o que é cobrado para a gente nas provas de concurso público, na maioria das vezes? É a argumentação. Afinal de contas, imaginar, qualquer pessoa é capaz de imaginar. E observar, qualquer um também é capaz de observar. Agora, argumentar são outros 500. Isso é para poucos. Tanto é que muitas das vezes, produza um texto dissertativo argumentativo. O aluno ele faz uma dissertação expositiva. Ele não argumenta. Então, argumentar não é fácil. Argumentar é para poucos. Depois, com o tempo, a gente vai tentar estruturar aí algumas coisinhas que vão facilitar na aquisição do teu conhecimento para poder realmente argumentar bem, tá? Então vamos lá. De cara a gente vai começar a entender como é que funciona a dissertação. Afinal de contas, as bancas têm privilegiado esse tipo de estrutura. Porque é o seguinte, o camarada quer um trabalhador
que seja capaz de entender o mundo e que seja capaz de argumentar. Porque é o seguinte, o cara não quer ter de resolver todos os problemas. Ele quer que você sim seja capaz de argumentar e resolver aqueles problemas que vão acontecer. Então é por isso que essas bancas têm priorizado a argumentação, que é para poucos. Agora vamos lá. Olha aqui o que a gente tem. A gente tem o seguinte. Quando eu falo de tipos de redação, como eu acabei de mencionar com vocês, o bom desempenho em provas da redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 tipos possíveis, que são narração, descrição e dissertação, com os devidos desdobramentos de composição em prosa. E o que é um texto em prosa? É um texto em estrutura linear, ou seja, terá início, meio e fim. Hoje em dia, como não somos mais crianças, nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas um texto em prosa, não confunda, é um texto que vai ter início, meio e fim. Por que eu estou falando isso? Eu já vi acontecer isso num vestibular, em que o camarada destacou o texto em prosa. Se eu não me engano, foi num vestibular da UERJ. E houve, sem exagero, uns 30 mil zeros. Porque o camarada não entendeu que era para produzir uma redação normal, com início, meio e fim. Ele fez o quê? Poesia. Ele não sabia a diferença entre prosa e poesia, que na verdade é entre prosa e poema. Só que, com isso, ele acabou zerando a sua redação, porque se o camarada pede um texto em prosa, que tem linhas, que tem parágrafos, e aí o camarada chega lá com um texto com estrofes e rimas e versos, pô, fugiu completamente da estrutura, é zero com certeza, tranquilo? Agora, diante disso, vamos entender como é que funciona a nossa dissertação. A dissertação é o tipo de texto no qual se apresenta uma tese seguida de argumentos que venha, de argumento que venha comprová-la, ou seja, defendem pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da redação, quer dizer, da narração, por ser fruto da objetividade, enquanto, as outras vão ser frutos da observação e da imaginação. Então, quando eu pego a minha dissertação, eu estou trabalhando o quê? Razão. Então, eu estou pensando em cima daquilo dali e é por isso que eu vou argumentar. Agora, vamos entender o seguinte. Quando eu falo desta estrutura, eu vou fazer o seguinte. A dissertação, ela vai trabalhar uma estrutura que é mais ou menos assim. Ela vai trabalhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se a minha dissertação, ela tem, na verdade, um tópico frasal, uma tese, uma opinião, e eu tenho que apresentar argumentos para poder sustentar, para poder comprovar essa tese, o que vai acontecer? O meu parágrafo de introdução vai ser o parágrafo mais importante que a gente tem. E como é que vai funcionar toda a estrutura dessa dissertação? Eu vou ter aqui um tópico frasal e vou apresentar os argumentos. Eu vou apertar a tecla SAP aqui do lado. Isso me mostra que na introdução eu tenho o TF e o AA. O que é o TF? O TF é o tópico frasal. E o AA é a apresentação dos argumentos. Hoje, nós vamos, na verdade, ter maior atenção com a introdução, porque é o teu cartão de visita. No final das contas, acaba sendo o parágrafo mais importante, mas não é só o único que é importante. Por isso que depois a gente vai trabalhar em cima do parágrafo de argumento, que é o parágrafo de desenvolvimento, e depois a gente vai trabalhar em cima do parágrafo de conclusão. Mas para início de conversa, a gente vai entender como é que funciona a estrutura como um todo. Então vem aqui. Quando eu coloco estes argumentos,
eu tenho que pensar o seguinte, que hoje em dia não tem mais como eu fazer uma redação com início, meio e fim apenas, ou seja, 3 parágrafos, porque eu não sou mais criança. Então eles vão cobrar algo a mais de mim. Eu tenho, na verdade, que ter mais de um argumento para poder apresentar. Então isso daqui vai ser uma estrutura facilitadora para a sua vida, para aquele camarada que tem toda a dificuldade do mundo em produzir um texto. Acabou o problema. Então agora você vai seguir isso daqui e com certeza vai dar certo. E isso daqui funciona em qualquer esfera. Não é só o concurso público, não. Funciona no concurso militar, funciona no pré-vestibular. Ou seja, se você vai prestar Enem, se você vai fazer qualquer vestibular, também vai servir. É produção textual de forma abrangente. Até se você for fazer uma prova do teu colégio, ou então a prova da faculdade, se você utilizar isso daqui como padrão de escrita, vai com certeza te auxiliar. Agora é o seguinte, não é a única forma, mas é talvez a forma mais adequada para aquela pessoa que ainda tem dificuldade em produzir o texto. Se eu apresento argumentos, esses argumentos servem para quem? Para sustentar essa tese, esse tópico frasal, esta minha opinião. Agora, vai depender do número de argumentos que eu vou apresentar aqui, o número de parágrafos de desenvolvimento que eu vou ter. Eu tenho, na verdade, que apresentar 2 ou 3 argumentos. Como geralmente você está fazendo uma prova e você corre contra o tempo, o que eu aconselho? Eu aconselho a produzir com 4 parágrafos, ou seja, você vai apresentar 2 argumentos, com isso vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, porque geralmente as bancas trabalham com um universo de 20 a 30 linhas. Então, se vai trabalhar com 20 a 30 linhas, a gente vai tentar produzir 4 parágrafos. Ah, professor, eu tenho dificuldade de produzir as 20 linhas com 4, então produza com 5. E comece a treinar em casa, comece a produzir. Isso daqui é como qualquer outro exercício. Imagina, malhação. Será que você vai ficar forte de uma hora para outra se você não malhar? Não vai ficar. Não adianta você malhar um dia e querer ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Isso não vai acontecer. Então você tem que praticar, tem que ser um exercício contínuo, tranquilo? Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar com a perspectiva de 2 argumentos. Se você precisar de 3, aí você vai produzir. Mas eu tenho que ser coerente com a apresentação desses argumentos. Então vamos supor que eu apresente aqui primeiro o argumento X, depois o argumento Y. O que eu vou fazer agora no parágrafo de desenvolvimento? Eu vou desenvolver primeiro o primeiro argumento, depois eu vou aprofundar um tema. Depois eu vou desenvolver o segundo argumento e vou aprofundar o tema. Aí é o seguinte, eu tenho que ser coerente, não posso dar mole com isso. Se o primeiro argumento que eu apresentei for o argumento X, no meu parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que no final das contas é o segundo da redação, eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar do X. Eu não posso dar o mole de falar do Y, ou até mesmo viajar na maionese e falar do Z e do W, porque isso acontece. Sabe por quê? O camarada ele vai ver se você é coerente com a sequência do seu texto. Então ele pode dar uma lida na introdução e partir logo para o terceiro parágrafo, que no final das contas é o teu segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí ele vai olhar, o segundo argumento que o cara apresentou foi o argumento X. Quando ele olha aqui, o cara está falando do Y, quer dizer, foi o argumento Y. Aí quando ele olha aqui, o cara está falando do Z, está falando do W, está falando do X, foi incoerente. Então aqui você tem que falar do argumento Y. E depois fazer o quê? Aprofundar o tema. Lembra no início da aula que eu falei para você ler editorial? É para objetivar isso daqui, ó. É para alcançar esse aprofundamento do tema. Porque o resto te possibilita o 6. Quando você começa a aprofundar o tema, aí você passa a 7, a 8, a 9, a 10. A grande possibilidade de você conseguir o 10. Por exemplo, muitos alunos que fizeram aulões de véspera apenas, só aula de véspera. O camarada não tinha feito um curso de redação. Ele utilizou essa estrutura rápida, que ele aprendeu em meia horinha, 1 horinha comigo, e foi fazer a prova. E a maioria tirou o quê? Acima de 8. Ou seja, isso daqui funciona. É só você ter a certeza que vai funcionar e começar a ter fé e buscar outros elementos para você poder aprofundar o teu conhecimento. Agora, dito isso, como é que vai funcionar o meu parágrafo de conclusão? Eu vou fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Olha como é importante, olha como é que é circular esse texto. O camarada pode ler o teu
parágrafo de introdução e partir direto para o de conclusão. Porque se aqui é uma retomada da introdução, tem ou não tem que falar exatamente aquilo que você já falou lá em cima? Tem que falar. É claro, buscar sempre sinônimos, palavras diferentes, para você não ter um texto repetitivo. Mas que ele, de certa forma, é um texto fechado e que facilita a análise do teu avaliador, facilita. Tanto facilita, que geralmente quando a gente está trabalhando num módulo de redação, num curso presencial que a gente tem muito mais tempo, quais são as dicas que a gente costuma dar para o nosso aluno? A gente costuma dar a dica dele produzir períodos curtos. Poxa, professor, está errado produzir um período completamente longo? Eu já fiz faculdade e na época eu produzia períodos longos. Claro, porque provavelmente você lia autores que produziam períodos longos. Não está errado produzir um período completamente longo. É claro, quando eu escrevo demais, eu posso cometer erros, como o erro de concordância, ou até mesmo ignorância, falar em demasia. Então esses são os problemas. Mas, se eu produzir um período longo, não está completamente errado. É claro que com um período curto, eu tenho menos possibilidades de errar. E as inversões? Está errado produzir um texto com inversões? Não está. Mas o ideal é que você, na tua prova de concurso público, produza na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Por quê? Porque vai facilitar a compreensão do cara que está lendo. Imagina o seguinte, você não está entregando a tua redação para uma pessoa corrigir um só texto ou 5 textos no máximo. Você está dando para aquele cara que vai corrigir 1.000, 2.000, 3.000 redações. Se ele fizer a leitura, pode estar maravilhoso o teu texto, com diversas inversões. Mas se o camarada na hora não entender, pode ter certeza absoluta, ele não vai fazer uma segunda leitura. Se ele não vai fazer uma segunda leitura, ele vai assinalar ali erro de coesão e coerência. Então fica ligado com isso. Agora vem aqui comigo. Então vou apertar a tecla SAP aqui de novo, porque eu sei que a gente vai falando, de repente não dá tempo de você anotar. Então vou anotar aqui, ó, no parágrafo de desenvolvimento, eu tenho o DA e eu tenho o AT. O DA é o desenvolvimento do argumento. E o AT é o aprofundamento do tema. Conclusão. Na conclusão eu tenho o RI, que é a retomada da introdução. E eu tenho o ST, que é a síntese do tema. Galera, diante disso, o que você vai fazer? Você vai dar uma anotada. Anotou aí, com calma e tranquilidade. Agora eu vou começar a falar um pouco mais da matemática da redação, da estrutura mesmo em si. Eu já mencionei no início que a gente vai gerar no universo de 30, quer dizer, de 20 a 30 linhas. Geralmente é assim. Há diferenças? Dependendo do concurso que você vai prestar. Concurso, de 15 mil reais, ou então concurso voltado exatamente para os magistrados. Aí o camarada vai pedir 60, 80 linhas. Aí foge um pouquinho dessa estrutura básica que a gente tem. Mas a maior parte dos concursos trabalha nesse universo, de 20 a 30 linhas. Ou então ele fala assim, aproximadamente 20, aproximadamente 30. Quando ele fala aproximadamente, significa que você não pode passar das 30, mas você pode fazer ali, 30, 29, 28, 27, é aproximadamente. Agora, tem algumas bancas que delimitam 20 a 30 linhas. E aí, às vezes, o camarada coloca lá no edital até o número de linhas que você pode fazer a menos ou a mais e o que ele vai descontar. Geralmente, os caras trabalham com 3 linhas a menos ou 3 linhas a mais. Isso significa que se o camarada faz 17 linhas ou 33 linhas, isso ainda é aceitável. Mas não significa que você não vai perder ponto. Você vai perder ponto sim. Você pode perder de meio a 1 ponto.
Então tem banca que fala, vou tirar 1 ponto por cada linha. Aí imagina o seguinte, o camarada tinha que fazer 20 linhas, no mínimo. Ele fez 17, ele perdeu 3 pontos. Então se a redação dele foi perfeita, ele tem um 7. Mas eu acredito que essa redação não foi perfeita. Porque se ela realmente fosse perfeita, ele não teria dificuldade em produzir as 20 linhas. Mas eu vou te falar, é pior produzir 33 do que produzir 17. Porque quando o camarada produz 33, ele vai sim tirar esses 3 pontos que você cedeu. Só que ele ainda vai fazer pior. Ele vai parar de ler a redação na linha 30. É exatamente isso que ele vai fazer. E quando ele parar de ler na linha 30, você vai perder o teu desfecho. Então você pode perder muito em coesão e coerência. E eu ouso dizer que esse aluno, esse candidato, com certeza não consegue os 5 pontos. Porque além dos 3 que ele perdeu, ele ainda vai perder coesão e coerência. Então, se a redação dele ficou boa, ele ainda assim é capaz de tirar um 4. Então, meu parceiro, o que você vai fazer? Você vai dar um mole? Você não vai dar esse mole. Se você tem que fazer no universo de 20 a 30 linhas, o que você vai começar a fazer? Produzir redações de 20 a 30 linhas. Até o dia da tua prova. Porque desta forma, isso vai ficar no sangue. Então vai chegar lá, você vai facilmente produzir um texto de 20 a 30 linhas. Sabendo que em relação aos parágrafos aqui, eu posso fazer de 4 a 7 linhas por parágrafo. De 4 a 7 linhas. Sidney, se eu fizer 3 linhas, vou ter problema? Vai. Se eu fizer 8, vou ter problemas? Provavelmente sim também. Então eu tenho que fechar aqui, ó. De 4 a 7 linhas por parágrafo. Isso significa que eu posso chegar e fazer assim, ó, 5, 5, 5 e 5. Terei problemas com isso? Não, não terei problemas com isso. Fiz ou não fiz 20 linhas? Fiz 20 linhas. Agora, Sidney, precisa obrigatoriamente ser assim? Não. Até mesmo porque, muitas das vezes o aluno fala assim, poxa, professor, eu tenho dificuldade em parar o meu parágrafo. Eu sei disso. Aí o que eu vou dizer para você? Se for vírgula, você pode sim ter medo, mas ponto não precisa ter medo. Então, se você está percebendo que está chegando na linha 5, está chegando na linha 6, e você sabe que só pode fazer até 7 linhas, tá com um ponto ali e passa para a linha de baixo e produz um novo parágrafo. Ah, professor, mas e se a minha ideia for continuativa? Ué, inicia o próximo parágrafo com além disso e pronto, já indicou a soma. E vai ser feliz. Agora é o seguinte, quando eu falo isso daqui, isso é muito importante, porque acontecem normalmente 2 coisas com os candidatos. Ou o candidato domina o tema e ele começa escrevendo muito, ou ele não domina o tema e ele começa escrevendo pouco. Aí o que acontece? O cara que domina o tema, ele começa escrevendo muito, porque ele fica muito feliz que domina aquele tema. E isso pode ser prejudicial também. Ele pode começar a argumentar na introdução, porque ele se empolga. E aí o que ele faz? Ele coloca 10 linhas da introdução, aí quando chega no desenvolvimento, o que aconteceu? Ele já desenvolveu lá em cima, e aí perde a força. E aí ele coloca aqui, ó, 3 linhas. Nós, professores de língua portuguesa, chamamos isso de erro de paragrafação. Erro de um parágrafo para outro. Para você entender, na verdade, é uma quebra de ritmo. Se eu estou num ritmo e mudo completamente o ritmo, quebra de ritmo. Se aqui eu botei 10 linhas, por que aqui eu vou colocar 3 linhas? A diferença é muito grande. Esse é o erro de quem domina. Agora, tem aquele camarada que não domina o tema também. E aí ele não sabe como começar a escrever. Aí ele coloca aqui, ó, 3 linhas. Só que aí do nada, pá, dá um insight nele, acende aquela lâmpadazinha mágica e ele, caramba, agora veio a minha mente. E aí o que ele faz? Ele coloca 10 linhas. Caramba, tá ferrado. Então, olha a dica que eu vou te dar, meu companheiro. No dia da tua prova de redação, você tem que fazer o seguinte, a primeira coisa a ser feita numa prova que contém a redação é a redação. E depois, eu vou passar limpo? Não, não vou passar limpo. Apesar de ser algo muito importante, naquele momento eu não vou passar. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir um distanciamento do meu texto. Então, aqueles erros que estão ali, eu vou continuar tendo aqueles erros. Então, o que eu vou fazer para poder me distanciar e poder enxergar os meus erros? Eu vou deixar o rascunho ali quieto. E agora eu vou fazer a minha prova.
E detalhe, eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que fazer primeiro aquela matéria que eu mais domino. Por exemplo, eu vou fazer uma prova em que cai raciocínio lógico matemático. Pô, eu não saco nada disso. Aí o que eu vou fazer? Vai ser a primeira prova que eu vou fazer? Não, vai ser a última. Porque é muito melhor você chutar aquilo que você não sabe do que deixar para chutar aquilo que você sabe. Imagina, pô, eu sou fera em língua portuguesa. E aí eu deixo a minha prova de língua portuguesa por último. E aí calha de faltar tempo, eu vou ter que chutar. Poxa, ia ser uma matéria que eu ia gabaritar, já não vou gabaritar. Sem contar que se eu começo com uma matéria difícil, a minha autoestima vai lá embaixo. Porque se você não sabe, você vai continuar não sabendo. Não significa que o fato de você começar vai fazer com que você aprenda aquilo de uma hora para outra. Você vai continuar errando e aquilo vai deixar a tua autoestima lá embaixo. Então a melhor coisa a se fazer é começar pela redação, depois pelaquela disciplina que você mais sabe e deixar aquela que você menos sabe para o final. Porque tua autoestima vai ficar lá em cima, que você vai acertando e vai adquirindo confiança e vai fazer uma boa prova. Terminou a prova? Aí o que você vai fazer? Vai pedir para o fiscal para ir ao banheiro, para ir beber uma água, alguma coisa assim, para poder relaxar. Aí agora você vai voltar e vai pegar essa redação. Já teve tempo suficiente para você manter um distanciamento. Chegou o momento de passar limpo? Ainda não. O que você vai fazer? Vai pegar esse texto e vai ler. Só que você não pode fazer uma leitura mental. Se você fizer uma leitura mental, você vai continuar errando. Você vai fazer uma leitura em voz alta. Porque fazendo uma leitura em voz alta, você vai perceber todas as repetições que você colocou ali, e se você tem o hábito de repetir várias vezes uma mesma palavra, você demonstra pobreza de vocabulário, porque se você está falando, você pode repetir, ninguém vai estranhar. Agora, uma outra coisa é o texto escrito. Se no texto escrito eu começo a repetir várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, eu devo cortar essas palavras repetidas através de elementos coesivos que você vai aprender ainda. Agora, na hora da leitura, eu também posso perceber frases equivocadas, truncadas, esquisitas. E aí chegou o momento de cortar. Foi o seguinte, quando você escreve, você está tentando colocar aquele teu pensamento. Mas nem sempre você escreve aquilo que você realmente pensou. Ah, eu quis dizer isso. Mas não disse. E aí, quando o cara que pega a prova para corrigir, ele, na verdade, não entende o que você quis dizer. Porque ficou truncado. Se você, antes de entregar aquele texto, tivesse lido em voz alta, você também perceberia. Esse é o segredo, é ler o texto em voz alta para ver se está ou não está bom. Se não estiver bom, você vai procurar uma alternativa para poder substituir aquilo dali e melhorar, tranquilo? Agora, vem comigo. Então você já sabe que não pode cometer o erro de paragrafação, que você pode no máximo produzir de 4 a 7 linhas. Deixa eu até apagar isso daqui, porque você provavelmente esperto que só já anotou, então deixa eu ter um pouquinho mais de espaço. Você vai produzir de 4 a 7 linhas. E agora é o seguinte, professor, então eu não vou ter problema se eu botar 4 ou 7 linhas? Não. Só que é o seguinte, eu disse que você pode fazer 5, 5, 5 e 5. O parágrafo de desenvolvimento é aquele que você mais escreve. Por quê? Porque você tem que aprofundar o tema. Então, o ideal é que no parágrafo de introdução e de conclusão, ou você escreva o mesmo tanto, ou escreva menos. Você não pode escrever mais na introdução e mais na conclusão. Se você escreve muito na introdução, você diz que tem muita coisa a ser falada no desenvolvimento. Então, você provavelmente nem conseguiria produzir um texto com 4 parágrafos. Então, aqui na introdução, eu boto 4 ou 5 linhas. Assim como na conclusão, eu boto 4 ou 5 linhas. Agora, nos parágrafos de desenvolvimento, eu coloco 5, 6 ou 7 linhas. 5, 6 ou 7 linhas. E aí se liga, 5, 5, 10, 7, 7, 14. Então, 24 linhas. 6, 6, 12, 22 linhas. Estou dentro do universo. Ah, professor, quero produzir com mais linhas. Quero colocar mais um parágrafo de desenvolvimento. Não importa, não tem problema. É só você apresentar mais um argumento para sustentar aquela tese. Até aí, tudo bem, não é? Agora, vamos lá. Diante disso, por que eu disse que o parágrafo de introdução e conclusão, eles vão possuir menos linhas? Porque, na verdade, eles possuem menos frases. Você tem 2 frases na introdução e 2 frases na conclusão. Agora, nos parágrafos de desenvolvimento, como você tem de desenvolver e aprofundar, você acaba tendo
3 frases. É por isso que você acaba escrevendo mais, tá? Com o tempo a gente vai entender muito bem como é que isso funciona. Agora, a gente vai começar a partir para estruturas para poder entender como é que isso funciona na prática. Na prática. Então vamos lá. Como eu disse a vocês que o parágrafo mais importante é o parágrafo de introdução, eu vou fazer uma introdução aqui com vocês. Porque de nada adianta eu mostrar a teoria e não partir para a prática, não é? Então vem aqui comigo, ó, a introdução. A introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser discutido. Sempre, porque se a dissertação tem que ter aquele tema, tem que ter aquele assunto. Além de, muitas vezes, trazer sobre qual ângulo a questão será discutida. Dessa forma, é ela quem provoca no leitor o primeiro impacto, e é ela a apresentação do seu texto. Há várias boas maneiras de começar uma dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas certamente não são as únicas. Olha aí. Na época em que nós estávamos na escola, o que acontecia? Nós éramos crianças e tínhamos dificuldade em produzir um texto. Todo mundo tem dificuldade, sem contar a vergonha. Imagina o seguinte, eu não estou produzindo um texto que eu vou mostrar para o meu amiguinho do lado. Eu estou produzindo um texto que eu vou mostrar para um professor, que com certeza sabe muito mais que eu. E aí, o que acontece com a criança? Ela fica com vergonha. E dessa forma, ela acaba não conseguindo produzir os textos de forma natural. Aí ela fala assim, professora, eu não consigo começar. Porque isso é verdade, é difícil começar. É difícil começar qualquer coisa na vida. Por exemplo, malhar. Você quer malhar, quer ficar fortão, igual a mim, né? Vocês perceberam que eu sou forte. Sou torneado, tenho o corpo assim de um gladiador. Aí você quer ficar igual o Sidney. Só que você não começa nunca. Porra, é difícil começar. Mas depois que você já frequenta a academia, já está ficando forte, já está vendo o resultado, não é fácil de continuar? Você não sente até falta? É igual o estudo, difícil é começar. Depois começa. Não fica legal? Não fica bacana? Então difícil é começar qualquer coisa. Assim como o texto, é difícil começar. Aí o que os professores faziam antigamente? Eles ensinavam a técnica para o aluno colocar um adjunto adverbial de tempo deslocado, ou seja, normalmente, na verdade, a estrutura originária do adjunto adverbial é no final da frase. Aí o que o professor fazia? Mandava o camarada deslocar. Aí ele colocava assim, hoje em dia, e aí ele começava o texto. Atualmente, aí ele começava o texto. Eu cheguei a trabalhar em colégios com crianças. Eu cheguei a pegar crianças que não conseguiam escrever se antes eles não colocassem hoje em dia. Eles tinham que fazer isso daqui. Só que é o seguinte, isso virou um clichê. Ah, professor, mas o que você vai ensinar para a gente, de certa forma, também não vai virar um clichê, porque muitos alunos vão ver. Aí tu para e pensa, hoje em dia nos concursos públicos, você tem 100 mil, 200 mil candidatos para aquela vaga. Se realmente 10 mil ou 20 mil fizeram um cursinho, é muito. Imagina, de 100 mil candidatos, você acha que os 100 mil estão fazendo um cursinho? É claro que não. 10 mil no máximo. E desses 10 mil, 2 mil aprenderam isso daqui. Porque não é em todo cursinho, não é todo professor que menciona sobre isso daqui. Quem é que vai mencionar isso? É um cursinho mais bem elaborado, é um professor que já tem um traquejo há algum tempo, uma prática docente bem elaborada também, e aí você vai aprender. Só que é o seguinte, meu parceiro, se você está dentro desses 2 mil, 5 mil que seja, num universo de 100 mil candidatos, 200 mil candidatos, você é um grão de areia na praia de Copacabana. Então, meu irmão, com certeza não vai dar problema. Agora, aquela estrutura do hoje em dia e do atualmente era ensinada em todas as escolas do Brasil. Então, não estou falando mais de 2 mil candidatos. Estou falando de 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões de pessoas produzindo um texto assim. Isso virou clichê, sem contar que é redundante. Porque geralmente as provas de concurso público trabalham o quê? Temas atuais. Se você vai escrever hoje em dia atualmente, porra, está sendo redundante, porque você está, óbvio, falando sobre um tema atual, sobre um tema que está acontecendo hoje em dia, atualmente. Então eu vou evitar isso. E aí é o seguinte, para introduzir o texto, eu não preciso de nenhum elemento introdutório, mas tem alguns que serão facilitadores. Poxa, professor, eu não quero usar nenhum desses daí, eu já tenho os meus próprios. Tranquilo. Professor, eu não quero usar nenhum. Tranquilo. Professor, eu estou desesperado, eu tenho que ter alguma coisa para começar. Então vai ser isso daqui, ó. É de conhecimento geral o quê? É indiscutível o quê? É inegável o quê?
Muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que em razão de, e é notório que. E não só tem isso daqui não, tem sabe-se que, observa-se que, e por aí vai. Eu tenho que ter um elemento para começar. Aí imagina o seguinte, quero começar com um de conhecimento geral que, poxa professor, mas aí é complicado, porque eu estou colocando que todo mundo sabe aquilo dali? É, meu parceiro. Se você está defendendo uma tese, uma opinião que é tua, você não quer que as pessoas realmente acreditem naquilo que você está falando, então aquilo é notório, aquilo é de conhecimento geral. Todo mundo sabe aquilo, por isso que eu utilizo essas estruturas. Ah, professor, mas se eu botar um sabe-se que, tem problema? Não, meu companheiro, não tem problema nenhum. Então essas são as estruturas para você iniciar. Aí como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Ó, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar a tua introdução. E aí eu vou mostrar que você vai ter a primeira frase dessa introdução e que você vai ter uma segunda frase dessa introdução. Como é que isso vai funcionar, meu nobre companheiro? Deixa eu mostrar isso daqui para você na íntegra, aqui com o espacinho que eu produzi para a gente poder trabalhar. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma estrutura pautada. E geralmente vai ser assim que vai acontecer no dia lá da tua prova. Aí o que você vai fazer? Você, na verdade, já vai começar a se preocupar com o título. Eu sei disso. Vai começar a se preocupar com o título. Ah, professor, eu escutei professor tal falando que é para colocar, escutei professor tal dizendo que é para não colocar, e agora, o que eu faço? Não sei o que lá. O negócio é o seguinte. Tem muita lenda urbana em relação à redação na prova de concurso público. Só que não tem por que ter essa lenda urbana toda, porque tem um padrão, e é só seguir esse padrão. Então, falou-se de título, você, se for pedido, se estiver lá no teu caderno, ó, tem que colocar título. Aí, meu irmão, não adianta, tem que colocar título. Agora, se não pedir, você não precisa colocar. Ah, mas se eu quiser colocar, não tem problema, não será apenado. Mas se não pedir, você não tem a obrigação de colocar. Agora é o seguinte, professor, mas falaram que é para eu sempre colocar. Pô, esse professor está errado? Não, ele não está errado. Talvez, qual foi o pensamento do professor? Ele pensou assim, pô, pode pedir, pode não pedir. Então é melhor o camarada treinar em casa produzindo com título. Porque vai que pede e ele se acostumou a produzir a redação sem título. Aí no dia ele pode travar. A dica que eu te dou, faça assim, produza sempre teus textos com títulos. Mas no dia, se não pedir, não coloca. Sabe por quê? Porque você pode ter um problema em relação à coerência do título. Tanto é que o ideal é não começar o teu texto com o título. Ah, botei o título e vou produzir o texto. É produzir o texto naquela folha de rascunho, é claro, e depois, se tiver de colocar o título, colocar. Porque agora eu já sei sobre o que eu falei. Então não vou cometer o erro de incoerência em relação a texto e título. Só que se você for colocar, você tem que saber que esse título, ele tem que ficar aqui, ó, centralizado. Tá vendo como é que ele está centralizado? É a única forma que eu tenho de destacar o título. Não tem por que eu colocar entre parênteses, entre aspas, entre nada. Eu vou centralizar. E não vou pular linha. Na linha de baixo, eu já vou constituir o meu parágrafo. Agora, por que eu vou fazer isso, meu companheiro? Se na época que eu fazia pré-vestibular, mandavam eu pular linha. Cada tipo de texto é um contrato de comunicação. E na prova da redação do concurso público, você não vai pular. Até mesmo porque eles contam como linha. Então imagina, você tem de produzir só 20 linhas. Imagina que o teu concurso pediu para você produzir 20 linhas. Ó, produz exatamente 20 linhas. Aí você coloca o título, pula uma linha e começa. Aí você produz 20 linhas. Mas na verdade você produziu 22. Porque você tem o título, tem a linha que foi pulada e o camarada contou aquilo como linha. E aí você produziu 22 linhas e não fez exatamente o que o cara pediu. Então, meu parceiro, pode colocar o título? Pode, mas saiba que ele vai ser contabilizado como linha. Não pediu? Pô, então não coloca. Agora é o seguinte, se você colocar também não tem problema, mas produz um bom título. Seu título deve ter de 1 a 4
palavras apenas, de 1 a 4 palavras. Porque quando você começa a produzir com mais palavras, já vira aquilo que a gente chama de título barroco, já virou praticamente uma introdução. Então você já está dando mole. E é o seguinte, muito aluno pergunta assim para mim, Sidney, aquilo que está como tema lá na prova, eu tenho que pegar aquilo, copiar e colocar como título? Não! Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai cometer um erro de originalidade. Você não pode copiar aquilo dali. Você pode usar o tema para servir de base para você produzir o título, mas não copiar, tá? Vai ferir o princípio da originalidade. Agora é o seguinte, tem a relação da pontuação. Professor, posso colocar ponto? Devo colocar? O que eu faço? Se o seu título for nominal, por exemplo, a juventude, tem verbo? Não tem verbo, é um título nominal. Então eu não vou colocar ponto. Agora, se eu produzo um título que tem verbo, a juventude está perdida. Aí tem verbo, então tem que colocar ponto. Então, não tem verbo, é nominal, sem ponto. Tem verbo, a estrutura é verbal, então tem ponto. Tranquilo? Agora, vou partir para o texto. Vou partir para o texto. E aí eu vou utilizar uma daquelas estruturas introdutórias. É de conhecimento geral que, é notório que, sabe-se que, é indiscutível que, e por aí vai. Aí então aqui, ó, eu boto é notório que. Eu tenho a minha primeira estrutura, que é a estrutura que vai iniciar o texto, é a estrutura da primeira frase. Aí o que vai acontecer aqui agora nesse espacinho? Eu vou colocar o meu tópico frasal. É isso que eu vou fazer. Repararam que eu não coloquei vírgula depois deste que? Não é para colocar. Geralmente os alunos acabam colocando. Sabe-se que, vírgula? É notório que, vírgula? É de conhecimento geral que, vírgula? Não coloca, porque este que é uma conjunção integrante, tem continuidade o texto. Não vai colocar. Aí eu vou ter o espaço para o meu tópico frasal e eu vou ter um elemento que vai unir. Vou até botar aqui de fora, do lado de fora para não atrapalhar. Primeira frase, segunda frase. Eu vou ter um elemento de estrutura que vai unir a primeira frase e a segunda frase. É uma estrutura coesiva. A melhor que a gente tem, na verdade eu tenho várias, mas a mais tranquila é colocar assim, ó, dentre tantos motivos ou fatores. Então aqui, ó, dentre tantos motivos relevantes, dentre tantos motivos relevantes, vírgula. Aí aqui eu posso botar existem, temos, destacam-se. Prefiro colocar o destacam-se, ó. Destacam-se. 2 pontos. Se liga no que eu vou falar agora. Tá vendo essa vírgula? Essa vírgula, ela é obrigatória, porque é uma estrutura deslocada muito grande, então ela é obrigatória. Esses 2 pontos, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Mas se eu coloco, eu mostro para o avaliador que eu tenho noção de pontuação. E isso é ou não é bacana? Isso é bacana. Aí o avaliador vê, o cara domina a pontuação, então tá tranquilo. Aí eu vou acabar colocando. Dessa forma, gente, eu agora aqui vou ter o espaço para colocar o quê? Os argumentos. E eu ouso dizer, eu já tenho uma estrutura que serve para qualquer tema. Imagina o seguinte, vou produzir um texto, e aí eu tenho 2 tipos de temas. Eu tenho aquele tema que eu posso realmente me posicionar, que ninguém vai contestar, e eu tenho aquele tema que geralmente é polêmico, como aborto, pena de morte, e aí é complicado, porque tem uns prós, tem uns contras. Só que é o seguinte, eu tenho uma estrutura que vai servir para qualquer tipo de tema. Essa é a verdade. Então não tem problema, se eu seguir isso daqui, vai dar certo. Então vamos lá. Suponhamos que o nosso tema seja algo relacionado a, sei lá, violência. Você está fazendo uma prova que é de segurança pública. Aí ele está trabalhando um tema sobre violência. Mas não precisa ser obrigatoriamente
prova de segurança pública. Pode ser até uma prova do magistério, pode ser uma prova de prefeitura, porque a violência é algo inerente na nossa sociedade. Aí imagina o seguinte, eu tenho a estrutura o é notório que, aí eu boto assim, o Brasil atravessa uma grave crise de violência. Tópico simples e eu já tenho o meu tópico frasal. Ah, professor, mas eu quero dar um upgrade na minha redação. Quero, tirar onda, assim. Eu quero tirar onda. Aí o que você vai fazer, ó? Vírgula. Principalmente nos grandes centros urbanos. Aqui ficou sem espaço, então eu faço o seguinte, ó. Vamos fazer isso bonito, ó. Já que eu quis botar principalmente nos grandes centros urbanos e quero ter espaço, ó, principalmente nos grandes centros urbanos. Ponto. Eu tenho a minha primeira frase, eu tenho o meu tópico frasal. Aí agora o que eu vou colocar? Aquele dentre tantos fatores, ó. Isso é importantíssimo. Ainda bem que eu precisei de um espaço maior. Muitas das vezes, o candidato coloca esse dentre tantos fatores que ele aprendeu em algum momento da jornada concurseira aí, ele coloca isso no segundo parágrafo. Não é o segundo parágrafo, é a segunda frase da tua introdução. Aí eu coloco aqui, ó, dentre tantos fatores, vírgula, destacam-se. 2 pontos. Eu poderia ter dado uma floreada aqui, um upgrade maior ainda. Dentre tantos fatores que legitimam tal assertiva, destacam-se. Só que é o seguinte, vai depender da tua escrita. Eu não posso ficar ensinando um monte de coisas difíceis aqui para ficar extremamente bacana se o teu vocabulário é simples. Então, se é simples, trabalha assim. Ah, professor, mas eu já tenho um bom traquejo, eu tenho segurança. Então, utilize isso daqui e voe um pouco mais. Isso é que faz diferença. Voe um pouco mais. Você pode. Agora, se você ainda está com medo, se agarra isso daqui que não vai dar errado. Aí agora eu vou apresentar alguns argumentos. Poxa, imagina o seguinte, quais são os possíveis argumentos para eu poder trabalhar a violência, principalmente nos grandes centros urbanos? Tem diversos motivos para a violência. Então eu poderia aqui colocar o tráfico de drogas, eu poderia colocar a corrupção nas polícias, já tenho, né, 2 argumentos. Então aqui, ó, o tráfico de drogas e a corrupção nas polícias. Professor, mas se eu quiser colocar com 3 parágrafos de desenvolvimento? Aí você coloca aqui, ó, o descaso das autoridades, que cabe, no final das contas, para qualquer tipo de tema social. Mas você também poderia colocar em relação à infraestrutura, mas eu acho que nesse descaso das autoridades já te dá margem para poder desenvolver e poder falar sobre isso. Na própria relação do tráfico de drogas, você tem algo a falar dentro daquela comunidade. São temas que estão, ó, na verdade, sempre interligados. Não tem como fugir, por isso que o texto fica bem amarrado, fica bonito. Agora, eu poderia ter falado de tráfico de drogas e mencionar algo a mais sobre isso? Poderia. Eu poderia falar da corrupção nas polícias e falar algo a mais sobre isso já aqui na introdução? Poderia. Só que é o seguinte, o nosso objetivo é ser rápido, é ser objetivo, é ter um empurrão, é não perder tempo com a redação. Então, se eu já fiz isso daqui, já é o suficiente. Onde é que eu vou desenvolver realmente? No parágrafo de desenvolvimento. Então, lá eu vou desenvolver esse tráfico de drogas, lá eu vou desenvolver essa corrupção nas polícias, e eu ouso dizer, se eu já fiz o meu parágrafo de introdução, eu já praticamente fiz a minha redação.
porque tudo vai depender da introdução, que é o meu cartão de visita. Muitas das vezes o avaliador lê aquela introdução, se a introdução está bem feita, provavelmente tua nota é uma nota boa. Se a introdução está ruim, ele já está com outros olhos. E aí se liga só, olha quantas linhas eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas por que eu coloquei 7 linhas? Eu coloquei 7 linhas porque eu estou num espaço reduzido, meu companheiro. Provavelmente na sua folhinha de caderno, isso daqui vai dar umas 4 ou 5 linhas. Essa é a verdade. Tranquilo? Agora é o seguinte. Mostrando para vocês, isso daqui já é a garantia de que eu tenho a redação feita. Depois eu vou ensinar como é que se produz bem todos os tipos de parágrafo de desenvolvimento, que são os parágrafos argumentativos, e eu vou mostrar como é que se produz bem os parágrafos de conclusão. Mas de cara, eu já tenho que entender que a minha estrutura da introdução já é um facilitador para o resto do texto. Porque é o seguinte, aqui eu falei primeiro do tráfico de drogas e depois da corrupção. Foi isso que eu fiz, não foi isso que eu fiz? Então vamos lá. Primeiro foi o tráfico, segundo foi a corrupção. O que eu vou falar aqui primeiro? No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, vou falar do tráfico de drogas. Professor, eu vi aquela novela do Theo e da Morena, que eu particularmente não lembro o nome, e eu vi que tinha tráfico de mulheres. Posso falar disso? Pode falar. Você só não pode deixar de falar do tráfico de drogas. Próximo, corrupção nas polícias. Professor, quero falar de todos os tipos de corrupção. Posso falar? Pode, meu companheiro. Você só não pode deixar de falar da corrupção nas polícias. Professor, estou prestando um concurso para o Estado. Polícia militar. Posso falar mal da PM? Posso falar mal da polícia? Posso falar mal do Estado? Pode, meu parceiro, você não é alienado. Você só não pode generalizar. Você não pode dizer, por exemplo, que todo policial é corrupto. Mas negar que há corrupção dentro da estrutura polícia, isso é alienação. Porque dentro de qualquer estrutura de poder tem corrupção. Dentro da própria igreja tem corrupção, quem dirá dentro da polícia, quem dirá dentro do governo. É óbvio que tem corrupção. Eu só não posso generalizar. Então, por exemplo, eu estou falando sobre política. E aí eu quero falar dos corruptos. Eu vou falar que todos os políticos são corruptos? Não, mas eu posso sim dizer que o corrupto é o verdadeiro inimigo do Brasil. Isso eu posso fazer. Tranquilo? Agora, chegou o momento de falar da conclusão. Nessa conclusão aqui, vocês vão ver que eu sim preciso de um elemento conclusivo. E eu tenho diversos, depois vocês vão ver com calma. Eu tenho diante do exposto, em vista dos argumentos mencionados, dessa forma, portanto, destarte, por aí vai. Então aqui eu tenho que ter um elemento conclusivo, que eu posso colocar aqui, o portanto, vírgula. Eu sempre tenho que colocar a vírgula aqui. Portanto, vírgula, dessa forma, vírgula, em vista dos argumentos mencionados, vírgula, e aí você vai jogar com a tua esperteza, né? Tu tá vendo que está passando das 30 linhas. Pode chegar a isso. Coloca, portanto, vírgula. Minha redação está normal. Dessa forma, vírgula. Diante do exposto, vírgula. E, professor, está difícil chegar às 20 linhas. Aí você coloca, em vista dos argumentos mencionados, vírgula. Porque vai ampliar o número de linhas. É esperteza, tranquilo? Agora é o seguinte, professor, depois você vai iniciar para a gente com calma, vai mostrar para a gente com calma como é que eu vou colocar aí elementos para poder trabalhar a conexão entre os outros parágrafos, além do parágrafo de introdução. Vou te mostrar sim, mas de agora eu já posso até falar. Quando eu tenho o elemento conclusivo, eu tenho que ter esse elemento conclusivo na conclusão. Eu não posso dar o mole de colocar depois conclui-se que, concluímos que, porque se o último parágrafo já é o de conclusão, eu não posso mostrar que estou concluindo. Aí eu tenho só um elemento conclusivo, essa é a exigência. Aí depois eu posso botar assim, percebe-se que. Então, se eu já tinha mostrado para vocês que na conclusão eu tenho que fazer uma retomada da introdução à síntese do tema, olha só isso daqui.
Retomada da introdução e síntese do tema. Eu falei de violência, falei de tráfico de drogas e falei de corrupção. O que eu vou fazer aqui agora? Vou falar sobre isso, principalmente sobre a violência. Então, portanto, percebe-se que o problema da violência no Brasil ou nos grandes centros urbanos só será solucionado a partir de uma política de infraestrutura, do aumento salarial dos policiais e por aí vai. Porque agora é o quê? É conhecimento de mundo. Isso é individual, isso é inato. Você que vai carregar e vai colocar na prova, mas a estrutura já está feita. Ah, professor, eu aprendi um tal de um caveirão. Posso usar aquilo? Depende, meu parceiro. Nem sempre aquilo que você aprendeu é o caveirão. Por exemplo, isso daqui não é um caveirão. Isso daqui é uma estrutura introdutória. O caveirão ele te deixa preso, a estrutura introdutória não. Só que às vezes o camarada ele trabalha em cima da estrutura introdutória, mas ele não entende os valores semânticos. Aí ele aprendeu lá com um além disso. Ele sempre vai colocar além disso, mas ele não está nem aí para o valor semântico que tem aquilo dali. Ele aprendeu um por outro lado, um por outro lado. Ele não está nem aí para o valor semântico. O que eu te digo? Geralmente, quando você faz a passagem do primeiro parágrafo de desenvolvimento para o segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode ter uma relação de soma ou uma relação de oposição. Se for para ter uma relação de soma, você pode facilmente escrever um além disso. Além disso, vírgula. Isso é para indicar o quê? A soma. Agora, se a minha intenção é indicar uma oposição, eu vou colocar porém, contudo, ou então, por outro lado, vírgula. Aqui indica oposição. Sidney, eu estou com medo de errar o valor semântico. Então, eu não quero entrar nessa seara. Eu estou com medo mesmo. Aí, o que você vai fazer? Você pode usar vale ressaltar que. Aí é sem vírgula. Você pode botar cabe salientar que. Você pode botar é importante frisar que. Então, você só deve tomar cuidado com a repetição. Se eu já botei um vale ressaltar que, não vou repetir de novo. Pô, se eu já sei que o cabe salientar que também tem a mesma função, eu boto um vale salientar que num parágrafo e um cabe salientar que no outro parágrafo. Ó, vale ressaltar que num e cabe salientar que no outro. Ah, professor, ainda tenho mais um. Então, coloca o é importante frisar que e pronto, que vai dar certo. Não se preocupa com isso, tranquilo? Agora, professor, você falou que esse tema serve para qualquer, que essa estrutura serve para qualquer tema. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, para você poder ter espaço. E eu vou te mostrar como é que isso vai continuar funcionando. Eu vou continuar deixando as estruturas de coesão. Eu vou apagar só o quê? Só o tópico frasal e vou apagar a apresentação dos argumentos. Os argumentos aqui, ó. E vocês vão ver como é que a estrutura serve para tudo. Imagina o seguinte, professor, e se for um tema polêmico, como aborto? Aí eu coloco assim, ó, é notório que o aborto provoca divergências ou divergência de opiniões, vírgula, principalmente entre os religiosos. Qualquer tema polêmico cabe essa estrutura. Eu poderia colocar o aborto, eu poderia colocar pena de morte. Vê se não cabe. A pena de morte vai ficar igual até. É notório que a pena de morte provoca divergência de opiniões, principalmente entre os religiosos. Porque se é um tema muito polêmico, geralmente a discussão é entre os religiosos mesmo. E aí se liga só, quando eu coloco que este tema provoca divergência de opiniões, já que ele é um tema polêmico, eu já estou mostrando como estou analisando apenas sobre um ângulo da questão. Porque geralmente
Isso é aconselhado a qualquer aluno. Se o tema for polêmico, não analise só sobre um ângulo da questão. O que isso significa? Eu não posso o tempo todo defender que aquilo está certo ou o tempo todo defender que aquilo está errado. Porque se ele é um tema polêmico, há sim dois ângulos, os dois lados da moeda. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Dentre tantos fatores, destacam-se os aspectos positivos e os negativos. Fiz ou não fiz mais uma vez uma boa introdução? Aí agora, o que eu vou fazer? No próximo parágrafo, eu vou colocar os aspectos positivos e no outro, os negativos, para depois fazer uma retomada da introdução e uma síntese do tema. Ah, professor, é argumentativo, não posso ser só expor. Como é que eu vou fazer? Tem que me posicionar? Se posiciona. Aí você vai mostrar que, diante daquilo que acontece, por exemplo, no aborto, você vai colocar os prós e os contras. Aí você coloca assim, ó, lá no final. Portanto, percebe-se que o aborto só pode ser realmente utilizado nestas situações. Nas outras, realmente não dá. Estou sendo simplório aqui. Estou só mostrando como é que você deve caminhar. Isso é conhecimento de mundo, até mesmo porque eu não sei tua opinião, e aqui é a tua opinião que vai valer, e não a minha. E agora, em nenhum momento eu vou tecer minha opinião, porque não importa para você. Importa, na verdade, a estrutura, e você é que vai fundamentar a tua opinião diante da leitura que você vai fazer aí com os temas que você pode ter no dia da tua prova, tranquilo? Agora, professor, beleza, você mostrou um negócio aí, mas e se colocar um outro tema aí? Pô, ainda assim vai servir, meu companheiro. Se você colocar, por exemplo, aqui um tema sobre informática, né? Às vezes o camarada está fazendo uma prova de segurança pública, crente que vai cair algo sobre violência e cai algo sobre informática. Você vai colocar lá, é notório que a informática hoje em dia, pode até botar assim, ó, é notório que a informática hoje em dia é presente na vida de todos os cidadãos, principalmente atrelado ao processo de globalização. Dentre tantos fatores, destacam-se. Aí você pode colocar positivos e negativos, prós e contras. Você pode falar que virtualmente aproxima a pessoa e que fisicamente distancia. Só que é o seguinte, meu parceiro, vai depender daquilo que você realmente quer falar. Mas a estrutura é uma só. Ah, professor, e se fosse sobre problemas econômicos? Eu poderia. É notório que o Brasil atravessa uma grave crise econômica, vírgula, principalmente entre os menos favorecidos, destacam-se, né? Aí eu poderia colocar, dentre tantos fatores, destacam-se. Aí eu poderia colocar várias e várias coisas, principalmente o descaso das autoridades, para poder trabalhar isso daqui. Aí eu iria falar de preços, iria falar da estrutura cambial, poderia falar de um monte de coisas. A verdade é uma só. A estrutura introdutória é um facilitador. O resto é contigo, tá? Agora é o seguinte. Vou mostrar a vocês o que a gente pode e não pode ter numa dissertação. E com isso, eu começo a matar algumas lendas urbanas. Por que eu já não falei de cara? Porque eu tenho aqui estruturado pra gente, tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro, eu já até mencionei. Centralize o título na primeira linha, sem aspas e sem grifo. O título pode apresentar interrogação, desde que o texto responda à pergunta. Então, vamos lá. A interrogação, na verdade, ela pode aparecer no título, ela pode aparecer na introdução, pode aparecer até no desenvolvimento. A única coisa, eu tenho que respondê-la. Tenho que responder aquela indagação, aquela pergunta. Eu não posso deixar para colocar na conclusão. Afinal de contas, quem é que vai responder isso? O avaliador? Você não pode dialogar com ele. Então, pergunta colocada tem de ser respondida. Na redação do concurso público, não existe pergunta retórica. Você tem sim que responder. Tranquilo? Segundo aqui, ó. Faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenham-os alinhados. Aí eu costumo dizer assim para o meu aluno, se você é homem, você coloca um polegar. Se você é mulher, você coloca 2 dedinhos. Sempre. Cada vez que você constituir um parágrafo,
tem que estar padronizado. O camarada, ao ler, ele tem que entender que você constituiu ali um parágrafo. Então, se é homem, polegar. Se é mulher, 2 dedinhos. Ah, professor, eu sou mulher, mas a minha mão é grandona. Ah, então coloca um polegar, tá? Ah, eu sou homem, mas eu sou pianista e meu dedo é fininho. Então coloca 2 dedinhos. Não tem problema. É só você adequar a sua estrutura física, tranquilo? Agora, professor, eu tenho aquele polegar que é mó dedão grandão. Pô, então coloca um indicador, meu irmão. Para de arrumar problema para tua vida, tá? Agora, vem aqui comigo, ó. 3. Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Como assim? Tem muito aluno que fica fazendo uma ondinha no mar. Ele não vai até o final da linha, em uma linha, mas na outra linha ele já vai. Aí na outra ele já não vai de novo. Na outra ele também não vai. Na outra ele vai. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir até o final da linha. Eu tenho que atingir a margem direita. Mas ao voltar para outra linha, eu também tenho que começar lá no iniciozinho. Então eu tenho que atingir as margens sempre. E eu não posso ultrapassá-las. Não posso dar esse mole, tranquilo? Tanto é que a gente tem um hífen para poder separar essas palavras se for o caso. Agora, eu tenho que tomar cuidado só na constituição dos parágrafos. Toda vez que for constituir o parágrafo, eu não posso começar no início da linha. Eu tenho sim que constituir aquele parágrafo, como eu falei com vocês, com o polegar ou com os 2 dedinhos. Próximo aqui. Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Isso é importante. Esses dias, eu peguei um aluno que estava fazendo até um curso bom, e ele veio conversar comigo. Ele errou uma palavra. Vou colocar aqui qualquer palavra. Por exemplo, coloquei a palavra casa com um Z. Ah, professor, isso é um absurdo. Não, isso acontece. Tem muita transcrição fonética. Aí o que o camarada aprendeu? Ele aprendeu que tinha que fazer um risco simples e colocar a palavra correta entre parênteses. Pelo amor de Deus, isso está muito errado. E tem outros alunos que aprendem assim, ó, a fazer um risco simples e a colocar um parênteses. Também está errado. É óbvio que é muito melhor do que aquela rasura ridícula de borrão. Mas quando eu erro uma palavra, na verdade, eu tenho apenas como utilização para esse recurso o risco simples. Coloquei o risco simples, eu já mostrei que está errado. Aí o que eu faço agora? Coloco a palavra correta ao lado. E, professor, eu dei um azar de não visualizar o erro na hora que eu estava produzindo. Eu visualizei só ao término do texto. Na hora que eu ia entregar é que eu vi o erro. Caramba, o que eu faço agora? Imagina, o camarada colocou, exemplo bobo aqui, ó. Casa bonita. Não tem mais espaço. Ele faz o risco simples e ele escreve acima. É permitido. Agora, professor, vou ser apenado por isso? Na verdade, não. Um errinho, não. O que eu não posso ficar fazendo? Eu não posso cometer isso o tempo todo. Porque se eu ficar cometendo isso o tempo todo, com certeza eu serei apenado. Porque isso aqui é o último recurso. O ideal é não ter erro. Mas teve o erro? Pô, coloquei ali, fiz o risco simples, coloquei do lado, ou então até mesmo em cima, eu não vou ter problema. Agora, se eu começo a fazer isso 2, 3, 4 vezes, é óbvio que eu serei apenado. Aí, meu irmão, não adianta você acreditar que vai passar, né, despercebido, porque o camarada vai começar a ver um monte de erro, ele vai ficar mais atento. Mas um só, e você ainda faz um risco simples e coloca correto ao lado, o camarada ainda vai achar bacana, vai falar, pô, esse daqui estudou, esse daqui realmente fez um cursinho, ele está preparado. Então isso é bacana, tranquilo? Agora, tem alguns alunos que são, assim, na verdade, desamparados pela estrutura de um cursinho. Eu vi uma vez um aluno fazer isso, ó. Ele não era casa, mas ele errou. Aí ele aprendeu, provavelmente na aula de redação oficial. Essa era a diferença. Porque para cada tipo de texto, você tem um contrato de comunicação. Aí o que ele aprendeu? Ele aprendeu o digo. Aí ele foi colocar digo. Só que aí na hora ele escreveu dago. E aí, ele colocou o quê? Onde digo. Digo. Caramba, dago. Caraca, não. Onde digo dago, né? Onde digo dago, digo. Olha só isso daqui, ó.
Onde digo dago, digo digo. Ficou muito feio, não ficou muito feio? Aí qual foi o apelido do menino no curso? Digo digo. Ficou até o final do curso. Ah, digo digo. Não sei o quê. Mas, meu irmão, cuidado com isso. E olha a dica que eu vou te dar. Às vezes, as palavras que a gente erra são palavras que nós erramos por falta de atenção. Às vezes é por ser, na verdade, cabeça dura. Eu não sei escrever a palavra e eu quero escrever aquela palavra. Caramba, eu não posso dar esse mole. Não posso dar esse mole, porque eu vou ter mais uma vez uma quebra de ritmo. Mais uma vez, se o meu texto é todo simples, eu não posso pegar palavras que destoam disso daqui. Eu, por exemplo, na época que eu estava no pré-vestibular, eu estava com a professora Marina, que era da banca da UFRJ. Aí eu quis impressioná-la uma vez. Minhas redações eram sempre muito boas, na verdade. Mas uma vez eu estava vendo aquela novela do Roque Santeiro, estou entregando a idade, né? Estava vendo aquela novela do Roque Santeiro, e o professor que virava lobisomem era professor de língua portuguesa. E ele era erudito. Uma vez ele estava entrando no quarto, a mulher estava trocando de roupa, ele saiu desesperado. Aí a mulher, o que foi, professor? Calma. Aí ele, 1000 perdões, estou deveras abichornado. Porra, deveras abichornado. Abichornado assim, ó. Eu já sabia o que era deveras, mas não sabia o que era abichornado. Corri pro dicionário. Você tem que ser assim também. Apareceu uma palavra que você não domina, ó, corre lá pro dicionário. Aí eu vi lá, ó, abichornado, nervoso e envergonhado. Eu falei, caramba, na minha próxima redação eu vou escrever deveras abichornado. Eu confesso, não lembro nem o tema, mas eu escrevi deveras abichornado. Foi uma dificuldade, porque eu não estava conseguindo arrumar ali, até que uma hora eu consegui. Coloquei lá no meio da redação. Aí o crente, pô, se eu sempre mando bem, dessa vez é 10. Aí, para meu azar, veio envolvido e ainda veio um ponto de interrogação. Aí eu fiquei puto. Falei, caralho, mas pode, negócio desse, professor da banca, não sabe o que significa deveras abichornado, nem se deu trabalho de ir ao dicionário. Aí a professora me colocou no meu devido lugar. Vem cá, meu filho. Primeiro, fugiu completamente ao ritmo do teu texto. O teu texto está tudo simples, está bacana, e veio uma palavra, uma estrutura que destoou completamente, já teve uma quebra de ritmo. Segundo erro, você acha por um acaso que o camarada vai procurar isso no dicionário? Ele não está corrigindo uma redação, ele está corrigindo 1000, 2000, 3000 redações. Se ele não entender a estrutura, se ele não entender a palavra, erro de coesão e coerência também. Então você sai perdendo de tudo quanto é jeito. Então, meu companheiro, não dê esse mole que eu dei na época que eu estava no pré-vestibular. Tranquilo? Agora vamos para o próximo tópico aí, ó. Apresente letra legível, tanto de forma quanto cursiva. E aí, olha outro bizu que eu vou te dar. Geralmente, os editais, ou eles colocam que você pode apresentar a letra de forma cursiva, ou então eles colocam assim, ó, preferencialmente cursiva. Ó, apresente letra legível preferencialmente cursiva. Significa que tem que ser obrigatoriamente cursiva? Não. De preferência cursiva. Mas você pode ter a letra de forma, pode ter a letra bastão. Nós temos 3 tipos de letras. Nós temos a letra cursiva, nós temos a letra bastão e nós temos a letra de forma. Se fosse um concurso militar, ele já deixa até claro lá, ó, não quero letra de forma. Aí, meu parceiro, paciência. Mas geralmente nas provas de concursos públicos, para tribunal, para segurança pública, para magistério, para as prefeituras, para a área da saúde, ele não vai fazer nenhuma ressalva em relação a isso. Então, na verdade, ele pede para você apresentar uma letra legível, de preferência cursiva. Mas se o intuito é ser legível, você pode utilizar qualquer uma. Vai que o cara escreva com letra de forma ou bastão a vida inteira. Será que ele vai passar a escrever com letra cursiva de forma legível? É claro que não. Então ele escolhe uma ou outra. Agora é o seguinte, eu não posso ficar misturando. Eu, Sidney, quando estou escrevendo, eu misturo. Misturo o tempo todo as letras. Mas quando é um texto sério, eu também não vou misturar. Você não pode falar assim, professor, mas eu sou assim, nasci assim, síndrome de Gabriela. Não dá, né? Pô, você, tu não é a Gabriela. Você é um camarada que está fazendo a prova para um concurso público. E por tu não quer passar? Quer passar, não quer passar? Então você vai colocar ali direitinho. Tem muito aluno que faz assim, ó. Aula.
Ele mistura tudo. Pô, não posso misturar. Dá ou não dá para fazer assim direitinho? Se eu me concentrar? Dá, não dá? Então é só escolher a letra e ser legível, tá? Ah, professor, minha letra não é legível, é horrorosa. Então começa a praticar, cara. Começa a melhorar um pouquinho. Compra um caderno de caligrafia. O que você não pode é deixar isso daí te derrubar na prova. Porque você com certeza vai ter um bom tempo aí para poder se preparar, tá? Vamos lá. Olha o próximo aí. Diferencie bem as maiúsculas das minúsculas. Isso para qualquer tipo de letra, para que o camarada realmente entenda quando você está iniciando um período ou quando está lá no meio do período, tranquilo? Depois, evite exceder o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos. Foi o que eu falei com vocês anteriormente. Você com certeza vai ser apenado. Vão tirar ponto, ou meio, ou um ponto. E muitas das vezes não vão nem ler o resto da sua redação. Então isso daí, meu parceiro, com certeza vai tirar muito ponto de você, tranquilo? Olha a próxima. Escreva apenas com caneta preta ou azul. Ultimamente, os concursos têm priorizado mais a caneta preta. Aí vai depender do que está escrito lá no teu edital. Então você tem que ficar ligado, porque isso já está no edital, se é caneta preta ou azul. Os de ultimamente, né, os concursos mais recentes, eles têm priorizado apenas a caneta preta. Se você apresentar qualquer outra cor, eliminado. Agora, é claro que no rascunho você pode apresentar qualquer tipo de caneta ou até mesmo lápis. Mas na hora de passar limpo e entregar, tem que ser a caneta preta ou azul. E na maioria dos concursos hoje em dia, caneta preta, tá? Alguns concursos ainda utilizam a azul. Agora aqui, 9. Faça a redação com 4 parágrafos no mínimo e 6 parágrafos no máximo. O ideal é que o texto tenha 5 parágrafos. Agora é o seguinte, este ideal de 5 parágrafos é quando você tem um tempo bacana para poder fazer a prova. Imagina o seguinte, você vai fazer um vestibular. Aí eles dedicam um dia para você fazer só a redação. 5 parágrafos. Você está fazendo um concurso público que é separado por etapas. E aí primeiro você faz a prova objetiva, depois você faz a prova discursiva, depois você de repente faz uma prova de aula, depois você faz a prova de títulos. 5 parágrafos. Agora, quando você está correndo contra o tempo, um monte de matérias naquele dia, às vezes 13 matérias, prova da Polícia Federal, 13 matérias mais a redação. Ah, meu parceiro, 4 linhas para não perder tempo e vai ser feliz, tranquilo? Agora, eu vou colocar aqui coisas que você deve evitar na sua dissertação como um todo, meu companheiro. Deve evitar mesmo. Olha aí. Ao terminar o texto, não autografe nem coloque nada que possa identificar a sua redação. Aliás, é uma estrutura que as bancas aí começaram a retirar da prova para evitar fraude. O que começou a acontecer durante muito tempo? Alguém da banca, né, um safado, começava a falar para fulaninho conhecido, o tema vai ser mais ou menos esse, produz o título assim. E ele identificava o cara e dava 10. E aí começaram a cortar, tanto é que hoje em dia tem concursos que não pedem o título. Mas isso daí, não faz a menor diferença para ter fraude ou não, né? O cara pode criar fraude de diversas outras formas. Tranquilo? Agora, quando a gente coloca essa relação do autografar, o que o cara pensa? Eu não vou assinar minha redação, mas tem aluno que assina. E às vezes, o que o cara pode pedir? Ele pode pedir exatamente um texto que seja autografado, como por exemplo uma carta. Ele pode pedir para você produzir uma carta dissertativa argumentativa, sabia disso? Ele pode chegar, por exemplo, concurso da prefeitura, ou um concurso para o Estado. Aí ele pede para você produzir uma carta para o governador falando sobre todas as mazelas que tem no Estado. Ou então da prefeitura, produz uma carta dissertativa argumentativa para o prefeito, dizendo, falando, pedindo, mencionando sobre todas as mazelas, sobre todos os problemas sociais que tem na sua cidade. O que você tem que fazer? Tem que ter a estrutura de uma carta. Qual é a estrutura de uma carta? A estrutura de uma carta é, primeiro, local e data. Então tem que ter lá. Eu estou no Rio de Janeiro, então coloco Rio de Janeiro, dia tal de, dezembro, setembro, novembro de 2000 e não sei o que. Beleza.
Aí depois o que eu vou fazer? Vocativo. Se eu vou mandar uma carta para o prefeito, aí eu coloco assim, ó, no vocativo, prezado prefeito, vírgula, fiz o meu vocativo. Aí agora, o que eu vou fazer? O texto. Se é um texto que eu vou argumentar, que eu vou fazer pedidos, coisa e tal, e geralmente eles colocam assim, ó, produz uma carta dissertativa argumentativa. A estrutura do texto é exatamente essa que eu já te apresentei. Você pode começar colocando é notório que, por aí vai, não tem o menor problema. Depois, você tem a despedida, que pode ser até breve, até logo, tchau, tanto faz. Ah, professor, mas eu vi uma que deixa o texto mais, na verdade, polido, que é o atenciosamente e o respeitosamente. Só saiba uma coisa, se você for utilizar o atenciosamente, é para alguém que tem uma hierarquia igual ou inferior à sua. E se eu for utilizar o respeitosamente, é para alguém que tenha uma hierarquia superior à minha. Se eu estou mandando uma carta para o prefeito ou para o governador, ele é superior a mim, não é? Aí eu mando respeitosamente. E para finalizar, eu tenho que ter uma assinatura. Uma vez eu vi um concurso que também apresentaram vários zeros, assim, muita gente eliminada, na verdade. Por quê? Porque era uma carta, exatamente assim, e o cara pediu essa estrutura, e aí tinha lá a assinatura. Aí o que o aluno fazia? Colocava o nome dele. Pô, tá zero, eliminado. Se tá pedindo isso, eu boto assim mesmo, ó, fulano de tal, e pronto. Fulano de tal é teu nome? Não. Mas eu assinei, não assinei? Assinei, pronto, acabou. Não me identifiquei, não vou ser eliminado, não vou ser zerado, deu tudo certo, tá? Agora, vamos continuar aqui. Prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Pô, isso é ótimo para quem já tem um hábito de escrever realmente só na língua portuguesa. Os jovens hoje em dia que costumam brincar um pouco com esse estrangeirismo. Mas, meu parceiro, na hora da prova, tu não pode ficar brincando com isso. Aqui a prova tem que ser séria, tá? Então, língua portuguesa, pronto e acabou. Depois, não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas. Como assim, Sidney? Vamos lá, tem muita gente que coloca assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, a tua inveja é a gasolina do meu sucesso. Pô, não posso fazer isso, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de jargões, esse tipo de palavras, de expressões que já são provérbios e ditos populares, eu fujo disso, porque isso é senso comum. E se é senso comum, eu não posso dar esse mole. Eu tenho a minha opinião. Tranquilo? Olha a próxima aí. Jamais use a primeira pessoa do singular. Meu companheiro, o ideal é você sempre falar na terceira pessoa do singular. Observa-se, analisa-se, percebe-se. Contudo, eu posso utilizar a primeira pessoa do plural também. Percebemos, analisamos, observamos. Por quê? Porque não é uma inclusão direta, é uma inclusão indireta. Afinal de contas, muitas das vezes, o texto está falando sobre algo da sociedade. Você é ou não é um cidadão? Você é um cidadão. Então, eu não vou falar em primeira pessoa do plural apenas. E detalhe, tem alguns concursos que até trabalham isso. O Enem, por exemplo, chega a admitir primeira pessoa do singular. Mas nas provas de concurso público, de forma geral, a gente não utiliza. Sabe por quê? Porque acaba sendo redundante. Ah, mas professor, não é a minha opinião? É, pô, e quem está escrevendo aquilo não é você? Então é desnecessário colocar eu acho, na minha opinião, penso, porque aquela opinião só pode ser a sua. Então é por isso que a gente utiliza a terceira pessoa do singular. Afinal de contas, eu tenho que ser o mais objetivo possível, o mais distanciado daquele texto possível. Tranquilo? Então é por isso que eu vou utilizar a terceira pessoa do singular. Você agora já até sabe que pode utilizar a primeira pessoa do plural, mas evita, tá? Porque é o seguinte, se eu já estou ganhando, não se mexe naquele time que está ganhando. Se eu, durante toda a minha vida, coloquei observa-se que, analisa-se que, percebe-se que, continua, meu parceiro. Agora, se você aprendeu com percebemos que, analisamos que, continua também. Você só evita o quê? A mistura.
Fica, percebe-se, analisa-se, aí depois percebemos, analisamos, aí vai ficar feio pra caramba, tranquilo? Ou um ou outro. E o ideal é que você produza em terceira pessoa do singular para manter o distanciamento, tá? Olha a próxima aqui. Evite usar palavras como coisa e algo por ler em sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item. Agora é o seguinte, dessas palavras, a pior mesmo é a palavra coisa. Porque nós temos o hábito de, na hora de produzir um texto, até mesmo quando estamos falando, repetir essa palavra, coisa. Ah, isso é uma coisa. Mas o que é coisa? Coisa pode ser tudo, como pode não ser nada. E geralmente o avaliador ele tem um olhar apurado. Quando ele visualiza a palavra coisa no teu texto, pum, parece que ele não está vendo mais nada. Parece que ele está vendo só a palavra coisa. E ele vai te tirar ponto. Pode ter certeza disso. Então não escreva a palavra coisa. Tranquilo? Então vamos lá. Repetir várias vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. É aquilo, meu parceiro. Eu não posso ficar repetindo. Então, um bom texto, ele tem de ser cortado. Escrever bem, já dizia Drummond, é cortar palavras. Então, se eu percebi que eu repeti algumas palavras, basta cortá-las e vai dar certo. Eu posso cortar com diversos elementos de coesão, como pronomes, como até mesmo elipses ou sinônimos e por aí vai. Tranquilo? Próxima. Só cite exemplos de domínio público, sem narrar seu desenrolar. Faça somente uma breve menção. Por exemplo, um político morreu, vou mencionar. Aconteceu alguma coisa relacionada a impeachment, vou mencionar. Posso falar sobre aquele camarada? Posso. Mas não vou ficar também o tempo todo falando sobre tudo que aconteceu. Ah, aconteceu isso, por isso. Pô, vai ficar chato, vai ficar enfadonho. Eu vou mencionar. E só pode ser pessoa que seja conhecida publicamente. Eu uma vez peguei uma redação, era algo sobre a Petrobras. Aí a mulher, ela falou assim, eu sei que era uma mulher porque foi num curso presencial, então eu sei que era uma mulher. Ela falou sobre o vizinho, na verdade sobre o filho da vizinha. Ela falou que o filho da vizinha trabalhava numa plataforma da Petrobras, ela ainda disse, a P16. Ele ficava 15 dias lá e 15 dias em casa. Quando ele ficava 15 dias na plataforma, a namorada dele, que era vizinha dela também, ficava pegando o menino da academia. Porra, tem necessidade de um negócio desse? Não tem. Então, meu companheiro, você nunca vai falar algo que não seja de domínio público. Você vai falar só de pessoas notórias, de pessoas conhecidas, de um ministro, de um político, de um prefeito, de um governador, esse tipo de coisa, tá? Agora, pessoa desconhecida, teu vizinho, teu parente, nada, tranquilo? Olha a próxima aqui, ó. A emoção não pode perpassar nem mesmo num adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Eu tenho que ter, ó, imparcialidade. É aquilo que eu falei, eu não posso chegar e falar que todos os policiais, né, são corruptos, ou então que são porcos fardados, que tem mais é que morrer no fogo do inferno, esses políticos. Não posso fazer isso não, cara. Tá maluco? Tu não vai passar no psicotécnico. Então, você tem que ser imparcial o tempo todo. Não pode generalizar e não pode agredir de forma abrupta as pessoas, tranquilo? Olha o próximo aqui, ó. Evite o uso de etc. e jamais abrevie palavras. Meu companheiro, a expressão etc. já é uma abreviação latina que significa etc. ou etc. que na verdade significa a expressão entre outros. Então, ao invés de colocar o etc., eu escrevo entre outros ou entre outras. Lembra que eu falei a vocês para evitar a palavra coisa? Agora, mais uma palavrinha que é para ser evitada, a palavra etc. E para finalizar, antes de eu passar para o novo tópico aqui, eu vou te falar o seguinte, evite escrever a palavra você. Se, na verdade, o candidato tem de ser imparcial, por que ele tem que evitar a palavra você? Ao máximo, você não pode escrever a palavra você. Porque tá vendo aqui, ó, quando eu falei você não pode escrever, eu estou dialogando contigo, não estou dialogando contigo? Estou ou não estou? Eu estou sendo distanciado ou eu estou me aproximando? Eu estou me aproximando. E se eu estou me aproximando, eu não estou sendo formal, eu estou sendo informal.
E aí, se eu estou sendo informal, é porque eu estou dialogando. E eu não posso ser informal, não posso dialogar com quem? Com o avaliador. Então, é por isso que eu também não posso escrever a palavra você, tá? Então, elimina. E aqui, meu companheiro, para finalizar, não analisar assuntos polêmicos sobre apenas um dos lados da questão. Foi aquilo que eu te falei. Se o tema é polêmico, meu companheiro, mostra o pró e o contra, mostra o aspecto positivo e o negativo. E para finalizar aqui, ó, olha o que eu vou mostrar para vocês. Existe um negócio nas nossas provas chamado translineação. Translineação. Que é o uso, na verdade, é a passagem de uma linha para outra. Muitas das vezes o aluno não sabe corretamente como separar aquela palavra. Imagina o seguinte, apareceu a palavra carro. Carro é um dígrafo com letras iguais, então eu separo. Mas, professor, eu não sabia como é que era para separar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a esperteza. Ou eu vou aumentar o tamanho da minha letra, ou eu vou diminuir o tamanho da minha letra. Por quê? Se eu aumentar, a palavra carro vai ficar aqui embaixo. Se eu diminuir, ela ainda vai ficar aqui em cima. Isso é esperteza, não há o menor problema. Agora, reparou como é que eu coloquei o hífen aqui? Eu coloquei exatamente do lado. E é assim que tem de ser, do lado. Muitas das vezes o candidato coloca embaixo, coloca de qualquer jeito. Não, é do lado. Aí olha o bizu que eu vou te dar agora. Estou separando a palavra e na hora de separar a palavra, o hífen exatamente aparece. Aparece exatamente no local em que eu fui separar a palavra. Ao colocar o resto da palavra, eu tenho que iniciar com o hífen. Então, observa-se. Se eu não colocar o hífen aqui, o avaliador parte do pressuposto que você estava querendo escrever assim, ó, uma palavra junta. Então, se a palavra realmente é separada pelo hífen, no momento que você for fazer a separação, você vai separar e vai colocar o hífenzinho aqui também, tá? Outro bizu agora. Como é o problema de uma linha para outra, às vezes você faz até a separação correta, mas a passagem é que fica equivocada. Por exemplo, vou escrever a palavra abacate. Abacate. Pô, silabicamente está certo. Mas eu deixei uma vogal solta. Eu não posso deixar vogal nem consoante solta. Isso é um erro de translineação. E para finalizar aqui, meu companheiro, eu também não posso, ao separar a palavra, formar palavras feias. Como, por exemplo, diz puta e ali viado. Olha as palavras chulas que eu formei aqui. Eu não posso dar esse mole. E como é que eu vou evitar esse mole? Com a esperteza. Ou eu vou aumentando um pouquinho da minha letra para a palavra ir para baixo, ou eu diminuo para ela continuar ali, na mesma linha. Não há o menor problema em fazer isso. O computador faz isso através do espaçamento, você vai fazer isso através do tamanho da tua letra. Tranquilo? Meu companheiro, hoje foi um primeiro momento. E eu tenho certeza absoluta que só com esse primeiro momento você já é capaz de produzir um bom texto. De agora em diante, o que a gente vai fazer no nosso curso de redação? Eu vou mostrar como é que funciona a questão dos argumentos, como é que funciona a questão das conclusões, e a gente vai trabalhar em cima de textos, em cima de textos perfeitos, em cima de textos ruins, em cima de processos de coesão, para a gente aprender como é que a gente vai evitar a repetição dos processos, aprender como é que a gente faz a coesão referencial, mas também a coesão sequencial, porque eu tenho que dominar sim as conjunções, eu tenho que mostrar o que é causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, oposição, eu tenho que saber isso. E a gente vai aprender com o tempo, tranquilo? Agora, para finalizar, olha a mensagem que eu coloco aí para você. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Não é do seriado do House? Mas isso é verdade. Você faz o concurso e não passa. Pô, vou desistir. Caramba, você foi derrotado. Você não foi derrotado porque não passou. Eu conheço candidatos que fizeram prova para guarda municipal. Aí o camarada foi reprovado. Aí ele botou na cabeça dele o seguinte: pô, eu fui reprovado porque eu não levei a sério. E eu estudei, pô, em 1 mês, 2 meses. Ele pegou aquela reta final, aqueles intensivões, aí pensou assim: poxa, com tão pouco, eu ainda assim aprendi. Eu só não passei porque outros candidatos estavam mais bem preparados. Aí o que esse cara começou a fazer? Ele começou a estudar para a Polícia Federal.
conjuntamente, foi fazendo uma faculdade, porque na época ele ainda não tinha faculdade, foi fazendo faculdade e estudando para a prova da Polícia Federal. Ele ficou nessa batida durante 5 anos. Ele passou em primeiro lugar na prova da Polícia Federal. Mas por quê? Porque ele não se deixou abater. Na verdade, aquilo dali foi um estímulo para ele continuar estudando cada vez mais, porque ele viu que ele podia. E todos vocês podem. Às vezes a gente toma umas pancadas, né? Estava contando com aquilo, não veio. Mas não veio porque ainda talvez não fosse o momento. Se você continuar se dedicando, a tua hora vai chegar. Pode ter certeza absoluta, tranquilo? Então é isso daí, meu companheiro. Avalie aí a aula. Qualquer coisa, me manda uma mensagem no Facebook ou então pelo e-mail, que eu estou sempre aí disposto. Se eu não responder de imediato, é porque eu recebo muitas mensagens, tá? Mas eu estou sempre aí à tua disposição para poder te auxiliar, porque eu sei o quanto é importante essa jornada do concurso público. Muitas das vezes você quer melhorar financeiramente e às vezes é um sonho. Pô, eu sempre quis ser aquilo, então não posso brincar com o teu sonho, eu estou aí para te ajudar. É isso aí, meu companheiro. Espero ter, na verdade, contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Tranquilo? Fica com Deus. Clique like.